Amados povos e nações de língua portuguesa, agora que já foi postada a primeira parte desta tremenda ministração do dia 23 de outubro do ano de 2019, que na verdade foi um complemento da ministração do dia 21 de outubro de 2019, em Nairobi, nos escritórios centrais do Ministério. Amados, como eu avisei antes, enquanto eu estava traduzindo este complemento no dia 23, houve explosões de revelação e entendimentos tão profundos que vêm nesta sequência de ensinos. Por isso eu tenho dito aos irmãos, este alimento tem que ser comido. Esta provisão que o Senhor está dando neste tempo para preparar a igreja, para amadurecer a igreja, para vestir a igreja. Isto é uma oportunidade única que o Senhor está dando, porque esta palavra está vindo de uma forma tão pura, tão profunda e ministrada com o próprio poder e autoridade do próprio Deus. Então isso significa que ela tem o poder de executar o que ela está dizendo. Quando a palavra é transmitida por uma boca que é a própria boca de Deus, a palavra não volta para ele vazia. Ela vai executar o que ela diz que vai executar. E o que é que o Senhor está dizendo que ele vai executar agora através destas ministrações? A santificação da igreja. A redenção plena, cujo ápice é a santificação, ou seja, o retorno à forma original, o retorno à própria imagem e semelhança de Deus, como Ele criou todas as coisas. Aleluia! Então, amados, eu chamei a atenção dos irmãos de que havia tesouros, revelações espantosas nesta parte. E eu vou dizer por quê. Por volta, mais ou menos, do minuto 20, 26, o profeta do Senhor está ministrando Gênesis 15. O momento quando o Senhor Deus entra em aliança com Abraão, depois que ele tira ele da terra e da parentela, no capítulo 12. No capítulo 15, o Senhor Deus faz uma aliança com Abraão, através de um sacrifício. E ele diz então que nesta aliança com Abraão, o Senhor dá uma instrução específica para este sacrifício, e Abraão executa exatamente como o Senhor determinou. Os animais específicos, cortados da forma específica, o que tinha que cortar, e as aves que não deveriam ser cortadas, não foram cortadas. Então, é aí que começa uma explosão de revelação. O que está acontecendo agora, amados, é que finalmente a palavra de Deus, a Bíblia, está sendo ensinada e ministrada conforme Deus, pelo próprio Deus. Não tem distorção. Como que alguém pode pegar esta palavra Jeová Jiré e usar isto para dinheiro? Quando na verdade a promessa foi gigantesca. Outro aspecto importante que eu quero falar antes de ministrar, antes de compartilhar com os irmãos, na verdade, o meu entendimento, porque eu estou compartilhando aquilo que veio como uma revelação para mim a partir do que o poderoso profeta do Senhor ministrou. Então não é algo assim, não estou pregando, eu estou compartilhando o meu entendimento, que na verdade esta revelação e este ensino que estes poderosos profetas, as duas testemunhas, e vocês verão por que testemunhas estão ministrando, jamais os judeus entenderiam, porque se eles não receberam o Messias, o próprio entendimento deles de que Deus deu a terra para eles é distorcido. Porque é aí que o Senhor vai nos levar nesta ministração. Por que tudo isto? Por que a terra?
Por que a promessa da terra? E isto foi maravilhoso, amados. Eu já li muito, já pesquisei, li sobre a igreja primitiva, como eles a entendiam, mas eu nunca tinha visto esta revelação desta forma. Então, o que é que ele diz? Que naquele sacrifício, em Gênesis 15, quando o Senhor está fazendo uma aliança com Abraão, e então, depois que Abraão colocou, fez tudo conforme a instrução de Deus, a forma de colocar os animais, neste momento, Abraão cai em um profundo sono e acontece então ali a execução da aliança. Um fogareiro com fumaça e chamas, ele vem, que é a presença do próprio Deus, e passa através daquelas partes cortadas e separadas dos animais, em metade. E ali então, Deus faz uma promessa para Abraão. A promessa da terra. A promessa de que o Senhor Deus estava ali preparando e entrando em aliança com Abraão para dar a ele a posse da terra. Mas que terra e para quê? Então ele diz que naquele tempo você vê o Senhor preparando a terra, o lugar onde a santificação da igreja, da humanidade e do universo aconteceria. Aleluia! Por que Deus daria uma terra para um povo que morre e vai deixar a terra para trás? O plano de Deus e a aliança de Deus com Abraão, com aquela terra, é eterno. É o propósito eterno. É para garantir ao Senhor Deus, através da obediência de um homem na terra. E o profeta do Senhor vai instruindo o nível de obediência de Abraão. Então, através desta obediência, Deus pôde tomar posse de um determinado lugar na terra para executar muitos milênios depois a redenção de toda a criação. Isto é muito grande, amados. Isto é muito grande. Isto muda totalmente o nosso panorama e o nosso entendimento da Bíblia. Porque ele diz que naquela aliança, Deus estava preparando o lugar, um lugar na terra, onde aconteceria a santificação de toda a sua criação. E ele está preparando a propriedade, em outras palavras, uma escritura da propriedade da terra santa. Ele está preparando, ouçam, uma escritura da propriedade da terra santa, onde a santa santificação da igreja iria acontecer milênios depois, onde a igreja seria santificada. É isto que está acontecendo em Gênesis 15. O Senhor Deus, então, ali promete um filho a Abraão. E então ele promete a terra, as duas coisas. Deus está prometendo para Abraão o Messias e a Jerusalém celestial. Porque naquele tempo nem havia Israel, nem Jerusalém da terra. Então, Deus nesta hora separa Abraão, já tinha separado no capítulo 12, de todos os seus amigos, parentes, de todos os que o conheciam. E depois que ele é separado, então Deus pode fazer a promessa. Quando ele então obedece e parte, deixa tudo para trás, agora Deus pode executar a promessa, porque este nível primeiro da obediência foi cumprido.
Então o profeta do Senhor diz: há um imóvel aqui, há uma terra que Deus está dando através da obediência de um homem, porque Deus deu autoridade ao homem na terra. Mas ele encontrou um homem que o amou, que o obedeceu, que foi fiel em tudo. Então Deus está aqui dizendo que há uma terra muito importante, e que neste lugar que Deus determinou, que Abraão não sabia onde seria, que o Senhor é uma terra que o Senhor quer usar para o processo de redenção e santificação da igreja, do seu povo, da humanidade e do universo. Oh, que coisa tão grande! Não é uma terra apenas para a carne e o sangue habitar por algum tempo. É porque houve ali, naquele lugar da terra aconteceu o propósito eterno de Deus. Só que por que continua essa disputa? Porque agora virá também o reino do Messias, o reino de Melquisedeque, no mesmo lugar. Então continua ainda a promessa, porque ainda o propósito não se cumpriu totalmente. Agora está prestes a se cumprir com a igreja, e depois do arrebatamento da igreja se cumprirá com Israel também. Aleluia! Então, amados, os profetas do Senhor dizem: Deus está estabelecendo uma aliança para que agora houvesse um contrato entre ele e o homem, Abraão. Porque o Senhor quer usar este imóvel, esta propriedade, porque há algumas montanhas naquele lugar que o Senhor quer usar no processo da redenção e santificação da igreja. Aleluia! Já estava determinado que seria um monte. Na verdade, ele menciona 2, porque em um monte, no Monte Moriá, aconteceu a profecia e a figura. E no verdadeiro, no real Monte Calvário, aconteceu o verdadeiro. Aleluia! É por isso que ele menciona carneiro e cordeiro. No Monte Moriá era uma profecia. Ainda não era o perfeito, então não podia ser um cordeiro, mas teria que ser naquele momento aquele que viria ao encontro de Abraão, Melquisedeque, o carneiro. Aleluia! Então, amados, ele fala que este sacrifício, esta forma agora, era a forma que o Senhor usou para estabelecer um contrato com a humanidade toda. Vejam que coisa tão grande. Sacrificar um animal, dividi-lo em 2, deixar um corredor entre as partes, onde o Senhor agora iria andar. Mas eu entendi por que a disputa vai continuar, porque ainda o reino do Messias virá no mesmo lugar. Então, quando ele fala aqui que naquele sacrifício o Senhor está preparando uma propriedade, uma escritura de propriedade. Nesta hora, meus amados, por isso que eu disse, quem entender o que está sendo ministrado aqui, vai entender muito bem Apocalipse 11:3. Darei às minhas 2 testemunhas. Amados irmãos, alguém se lembra de uma profecia que os poderosos profetas, as 2 testemunhas de Apocalipse, os 2 candelabros e as 2 oliveiras que estão diante do Senhor de toda a terra, que eles deram, está traduzida em português na internet, no YouTube, em que naquele processo da redenção de Israel, depois do arrebatamento da igreja, durante a tribulação e grande tribulação, Deus colocou na mão das 2 testemunhas um documento.
Um documento de posse da terra. Quem se lembra desta profecia? Então, qual vai ser o papel destas duas testemunhas durante esse tempo? Eles são testemunhas de que a terra foi dada a Abraão e não a Ismael. Vai ser tremendo. E nesta mesma profecia, o profeta do Senhor diz que os palestinos vêm e perguntam para ele: afinal, de quem é a terra? E ele fala: é dos hebreus, dos judeus. E nesta hora ele fala: explode uma terrível rebelião, uma revolta e uma fúria. Ou seja, as duas testemunhas virão testemunhar como testemunhas de Deus. Porque quem estava lá quando Abraão entrou em aliança com Deus e Deus deu a posse da terra? Somente seres eternos. Eles estavam presentes e eles virão como testemunhas de que este documento é verdadeiro, foi real e Deus agora vai cumprir. Aleluia! Então, amados, quando nós falamos agora em testemunhas, quando você fala em testemunha, é alguém que testemunhou este fato, alguém que estava presente. Quem estava presente no Santo dos Santos, quando o sangue foi derramado, o sangue do verdadeiro Cordeiro, foi derramado no verdadeiro propiciatório da Arca da Aliança de Deus no céu. Houve testemunhas para aquele fato, e estas testemunhas estão aqui testificando de que de fato isso aconteceu, é real e há de se manifestar. Então, amados, isto é muito grande. O entendimento de que o que aconteceu em Gênesis 15 foi exatamente a prefiguração do Calvário. E ali totalmente a entrega do Senhor da terra para Abraão. E isto é muito grande, amados irmãos. Então o profeta do Senhor, ele leva, enquanto Abraão cai neste sono, novamente há uma revelação aí. Quando está tudo pronto para a aliança se consumar, Abraão cai em profundo sono. Deus o fere com sono. Será que nós temos visto isto nestes dias? Porque quando Abraão cai em profundo sono, Deus ali faz a promessa para ele. Quando a mente dele está desligada, desconectada da carne, ali Deus faz a promessa, inclusive avisando para ele que a descendência dele seria escrava por 400 anos numa terra que não lhes pertencia, mas que o Senhor viria para libertá-los. E então, sim, começaria a promessa quando eles finalmente seriam introduzidos nesta terra que ele tomou posse, destes montes que ele tomou posse para executar esta perfeita e eterna redenção e santificação. Aleluia! Então ele diz que quando Abraão adormece, justamente para que ele possa ouvir as palavras e os termos da aliança, quando chega o tempo, e o profeta leva em Êxodo 14, do 23 em diante, quando chega o tempo da profecia se cumprir, quando chega o tempo deles saírem da escravidão e irem para tomar posse da terra, eis que quem aparece para dividir, para separar os exércitos de Faraó, do inimigo, e o povo de Deus, novamente a coluna de fogo e a nuvem. Os dois que passaram entre as partes dos animais, eles agora se colocam entre o povo de Deus e o exército inimigo para salvá-los. Ou seja, o Deus que prometeu mais de 430 anos antes, muito mais, prometeu para Abraão quando ele ainda nem tinha filhos. Quando chega o tempo do cumprimento, ele está lá na mesma forma, cumprindo a parte dele da aliança, libertando o povo, tirando-os, protegendo-os e conduzindo. Ele veio da mesma forma, porque ele diz que o Senhor veio
com a sua coluna de nuvem e com a coluna de fogo para confundir os exércitos inimigos. Amados, eu achei isso fantástico. A mesma forma como ele entrou em aliança, quando chegou o tempo, ele veio para executá-la desta forma. Então, amados irmãos, o nível de revelação está dando um nível de profundidade, de libertação, de convicção da verdade, e abrindo esta palavra de tal forma que agora a igreja não vai ter dúvida de que estas são as duas testemunhas. Ou seja, Deus deu na mão deles. Mas achar esta profecia, aonde este poderoso profeta que está hoje gritando aos quatro cantos da terra, anunciando a vinda do Messias, que é a profecia da ressurreição, da santificação e restauração agora deste tempo, eles têm já na sua mão o papel, o documento, o contrato de posse da terra. E é isso que eles vão testemunhar durante a grande tribulação. Será que alguém entendeu como que eles vão defender Israel e a posse da terra? Já ali como testemunhas da aliança de Deus com Abraão? Isto é muito grande, amados irmãos. Este é um tempo muito maravilhoso e é uma sequência. Por isso que eu digo, é uma sequência este ensino. Tem que ter ouvido a parte 1, parte 2, parte 3 e agora a parte 1 e parte 2, que eu já estou bem adiantada na tradução. E os profetas do Senhor já ministraram ontem na rádio um ensino, a continuação deste ensino, que foi na sexta-feira, ou no sábado, foi no sábado antes de ontem, lá em Nairobi, e já foi anunciado um próximo ensino na sexta-feira que vem. E os profetas do Senhor disseram que este ensino profundo, este desvendar, esta revelação agora, desta tremenda aliança de Deus com o homem através de Abraão, para santificar o homem, a criação, o universo, eles vão ministrar isto até a vinda do Messias. Então isto significa que se ele está dando um ensino por semana, a vinda do Messias está muito próximo. E é justamente esta palavra que está preparando a Igreja Santa para entrar. Amados, não se apartem do Senhor. Não se apartem destes poderosos profetas. Mas temam a Deus e agradeçamos a Deus que nos enviou este tremendo socorro nestes dias. Caso contrário, nem o cristão mais sincero teria entrado no arrebatamento. É uma bênção de Deus que não pode ser desprezada. Amém? Eu oro que o Senhor abençoe a todos com sabedoria, entendimento e temor do Senhor. Não brinquemos, amados. Não vamos entrar no céu de qualquer jeito. O sacrifício foi inimaginável. E Deus, eu pude testemunhar, Deus está furioso com a humanidade e com a igreja. Furioso por quê? Porque Ele está vendo que o tempo está acabando e a igreja não está respondendo ao nível do sacrifício que Ele fez para nos levar de volta. Então eu pude sentir as duas coisas, como eu disse, a fúria de Deus, e esta fúria está enchendo um cálice que vai ser derramado quando a igreja que ouviu e obedeceu e amou a verdade que pôde salvá-la, amou os mensageiros que foram enviados e se submeteu à instrução, for embora, quando ela for tirada, esta taça da ira de Deus que está se acumulando vai ser derramada, porque realmente eles novamente escolheram o mal, escolheram as trevas e não a luz. Então isto, amados, é algo muito sério. A decisão é hoje. E eu pude testemunhar também a grande dor e o choro dos profetas do Senhor diante do sacrifício do Messias que o Senhor Deus os levou para presenciar. Então eu pude ver as duas coisas, a grande dor, vendo
o nível de sacrifício e o nível do pecado que ele assumiu desfigurou-o, trucidou-o, esmagou-o. E então ele olha para a igreja e vê um povo descrente, um povo relaxado, negligente, presunçoso, que acha que vai entrar de qualquer jeito no reino santo do Deus Santo. Então temamos, amados irmãos. O meu desejo é que todos tenham entendido este nível tremendo de revelação que estes poderosos profetas estão trazendo neste urgente ensino da santificação. Shalom. The fourth part of this conversation that the Lord Jehovah had with me here yesterday is what I want to bring to you today, beloved people. At about, we are talking probably 17 minutes past 3 o'clock in the morning. The fourth part of the conversation that the Lord Jehovah had with me this past night when the Lord visited his two friends. In that conversation, the Lord took me to Israel, and then I saw a massive attack on Israel. It looks like every single nation was headed there. The first part of the attack was a group of people, and they were talking about land. They talk about land, so there was something about the title deed of the land. So the attack, very large number attack. So there's a document the Lord placed in my hand, and there was so much fear and terror of fear. And so the Lord took his two servants and he made me stand to cover the back of Israel, to stand to defend Israel. So in defending Israel, the Lord made me stand at the back. As they're in front, I stood in between the bad people and them. And then after that, there was this document the Lord placed in my hand. It was all about land. So there's this acrimony and the attack that takes place. A lot of people coming in. And then after that, a bigger attack. So this defending, I did put my leg one on the upper side of the northern side and the lower side of Israel. And then they were secure. But after that, when they got their safe exit out, then I saw them flee through the valley. So there was a serious flight. They flee. They after being secured safe, so they flee successfully, and the bad people did not touch them. The bad people did not get to them that were planning to hurt them. Many weapons pursuing them, but they did not follow the road. They did flee through the valley. I can see the green valley. They did flee through the valley, and they connected the road only from afar. And Israel became safe. So there is going to be a big battle also down there in Israel. So the church has a very important message at this hour, that your time is quickly winding down. And the Lord has taken me to Israel, and then he made me stand to cover the north and south. There was an issue about land, the people that attacked. There was an acrimony and fight about land. And the Lord placed a document in my hand, and then I was able now to stand to cover their back as they get their exit out. This past night,
and the two messengers fought over there for them. And then once they were secure, the Lord did give some of them, I see it as though bicycles. They were riding in bicycles very fast. And they did flee. They did flee through the valley. So they did not follow the road, because the road, there was a bit of a roadblock by the bad people. But they cut across the valley, the green valley. So they did flee by the valley and nobody touched them. So the Lord is going to secure Israel after this dispensation of the church is over. But the message for the church is that your time is quickly winding down. So please prepare the way for the coming of the King, the coming of the Messiah, the coming of the Lord Jesus Christ, my Lord and Savior. Your Lord and Savior. The Lord Christ is coming. Prepare your garments. And there is a big theater, a war theater that takes place in Israel that he that speaks with you gets involved in for the securing of Israel. But the message goes out to the church that your time is quickly winding down. So please prepare the way and get out. Get a safe exit out of here. Get out of here, because there is a bit of a theater, a war theater ahead of us here. And it's unbelievable. I cannot describe it to you. Even this one about Israel, I've simplified it to simplicity, but it's too complex. It's a serious clash. It's a titanic clash. So the Messiah is coming, and the message to the church is that your time is quickly winding down. Please prepare and get out of the sin. Shalom, shalom, toda rabah. The Messiah is coming. Amen.